Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. Que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas aí com abundância. Muito obrigada por me receber aí na sua casa. Obrigada por estar aqui com a gente, pelas mensagens, os testemunhos, os depoimentos, as histórias lindas. Ai, tem histórias maravilhosas que edificam tanto a gente. Muito obrigada. Que Deus te conserve assim, crescendo cada vez mais e avançando e abençoando o reino e abençoando as pessoas cada vez mais. Que você tenha mesmo esse espírito de servir, porque eu vejo pessoas que mandam mensagens e contam suas histórias e dizem, olha, bispo, eu me descobri, eu entendi que eu fui chamado para servir e eu tenho vivido para isso. E isso tem mudado a minha vida. Eu ouço isso demais. Eu era uma pessoa tão egoísta, tão chata, e, sabe, procurava problema em tudo, até eu começar a servir, quando eu comecei a servir. A minha vida mudou, eu revivi. E é assim, todos nós tivemos o nosso tempo egoísta, e e tudo tinha que girar em torno de nós, falaram de mim, e estão olhando para mim assim, e não me ajudaram, e me ajudaram, tudo eu, está vendo? Me ajudaram, não me ajudaram, falaram de mim, ninguém olha para mim, ninguém me ajuda, e por aí vai. Você não sabe o que eu passei, aquela história toda. Aí, quando a pessoa se liberta disso tudo, e ela começa a se ver, vem aquela revelação, e ela diz, gente, olha o que eu estou fazendo na minha vida, tudo tem a ver comigo. E ela sai, e para de olhar para ela e começa a abençoar pessoas, ajudar pessoas, abençoar o reino de Deus. Acabou. Acabou. Agora ela vive uma outra vida, ela tem paz, ela tem alegria, ela vai para um outro nível. A Bíblia diz assim, em Romanos 12, 18, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. João 13:33 disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Tá aqui, tenham paz, gente. No mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci, então se eu venci, está vencido. Vocês podem vencer qualquer coisa. Queridos, quando a Bíblia diz assim, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. É impressionante, porque está aqui, até essa questão de viver em paz está junto com a santidade. Porque uma pessoa que não vive em paz com ninguém, ela não pode dizer que ela está andando em santidade. E quando diz viver em paz com todos, viver em paz com a sogra, viver em paz com a cunhada, invejosa, viver em paz com o cunhado, viver em paz com o genro, viver em paz com a nora, viver em paz com a ex, viver em paz com o ex, viver em paz. Está entendendo? Viver em paz, eu vou me esforçar, a Bíblia está dizendo, empreendei todos os esforços, tudo que tiver ao seu alcance. Mas ela não ajuda, ele não ajuda, ok, deixa ele, você. O papo é com você, entendeu? É contigo aí, Deus te pegou.
Não saia daí. Estátua. Não se mova. Não se atreva a mudar de canal. Não vai fugir coisa nenhuma. Fique quietinho aí, quietinho, ouvindo a palavra. É para você. Parece ter um formigueiro aí, né? Nesse lugar. Fica quieto, quieta. Em nome de Jesus. Ah, não, bispa. Você não vai falar para mim viver em paz com meu ex. Você não sabe o que ele fez. Ó, até rimou, gente. Ó, não planejei, hein? Coisa de Deus aí. Queridos, minha querida, viver em paz com todos. A palavra saiu da boca de Deus. A palavra é de Deus. Viver em paz com todos. Olha, deixa eu contar uma história para você. De uma mulher, ela se envolveu em relacionamentos, tal, e teve filhos de alguns desses relacionamentos. E aí, o que acontecia? Ela se fechava, não dava certo, os caras iam embora, ela foi traída e tal. Mas, por exemplo, ela disse que, eu tenho vários casos assim, eu estou contando esse, ela disse que, por exemplo, tinha gente que ela sabia que ela estava se envolvendo, que ela sabia que era problema. Mas foi no impulso emocional, na atração, e pronto, teve um filho com essa pessoa. Ah, a pessoa não é ajuizada, não é um bom pai, aparece um dia na vida, outra na morte, não sei o quê. Só que é o pai do filho. E vai entrar na cabeça colocar na cabeça dessa pessoa, de que é assim, mesmo sendo um pai ruim, é o pai dessa pessoa, dessa criança, e essa criança precisa desse pai. Então, saiba separar você do seu filho. Saiba separar, saiba. Você quer o bem, você ama mesmo seu filho? Deixa ele viver o que ele tem que viver com o pai. Ah, porque o pai prometeu que aparecer, não apareceu, prometeu isso, aquilo. Ok, tem um monte fazendo isso. O que nós vamos fazer? A gente quer botar juízo na cabeça das pessoas, as pessoas não querem juízo. Mas você ficar envenenando a cabeça da criança. É porque o seu pai, não adianta. Porque ainda que seja um pai ruim, faz diferença. Oh, meus queridos, minhas queridas, eu lido com pessoas há anos. Eu vejo o que acontece. As pessoas querem ter uma mãe, ainda que ela seja ruim, um pai, ainda que seja ruim. Alguém vai dizer assim, não, eu não acho, queridos, eu não sei se você tem experiência que eu tenho. Então, não fala do que você não sabe. Eu sei porque não sei o que, não sei o que. Talvez o seu caso é isolado, mas a maioria quer ter um relacionamento com o pai, ainda que ele seja ruim, com a mãe, ainda que ela seja ruim. A maioria. Se você não quis, você é um caso isolado, a maioria fica lá desejando. Esse relacionamento, busca o relacionamento. Afinal, é seu pai. Pode ser desajuizado, negligente, mas é pai. Talvez essa mãe fez tantas bobagens, mas é a mãe. E a Bíblia ainda fala, honra o pai e a mãe, para que te vás bem e te prolongues os seus dias na terra. Esse é outro problema. Um monte de gente infeliz, porque não honra pai e mãe. Sabe, não honra e quer fluir na vida. E sempre com aquele discurso, você não sabe o que me fez, escuta.
As pessoas, a raiz de tudo isso é orgulho. Por que as pessoas não perdoam? Por orgulho. Por que elas criticam? Orgulho. Por que elas se fecham? Orgulho. É orgulho. O que está lá por trás daquilo é orgulho. Por trás daquela inveja, tem um orgulho. Por trás daquela crítica, orgulho. Por trás daquela falta de perdão, orgulho. Nós somos perdoados o tempo todo pelo Senhor. Perdoados e perdoados. Mas não queremos perdoar. Seguir a paz com todos. Você não pode envenenar a cabeça dos seus filhos contra o pai ou a mãe deles. Sabe? Cobre. Ah, porque você não sabe o que ele faz isso e aquilo. Luta para conciliar pelo bem desse ser humano. Seu filho precisa do pai, precisa da mãe. Principalmente, normalmente o que a gente vê é a ausência do pai. E é um sofrimento muito grande para essas crianças. Às vezes eu ouço as tias falando, as professoras, que quando chega, diz que perto do Dia das Mães não é tanto, mas perto do Dia dos Pais, assim, são muitos problemas. Crianças que começam a ficar doentes, assim, situações várias acontecem. Eu passaria horas contando para você. Quando está chegando o Dia dos Pais, é pior. Nós não vivemos isso nas nossas escolinhas no Dia das Mães, como vivemos no Dia dos Pais. As crianças têm uma carência tão grande do pai, elas querem o pai. Porque normalmente é o pai que está ausente. Então, o que uma mãe sábia tem que fazer? Lutar pelo bem do filho, para equilibrar. Você não quer ser mais amiga do seu ex-marido, ex-namorado? Ou a sua ex-mulher? Eu compreendo. Mas uma relação cordial, educada. Não adianta você ficar cobrando dele. Ele já mostrou, talvez, quando você começou a se relacionar com essa pessoa, você já sabia no que estava se metendo. E se você prosseguiu e foi mais longe, até criou um filho com essa pessoa, são escolhas. Só que aí, assim, a pessoa faz as escolhas dela, depois ela não quer lidar com as consequências. Você é livre para fazer escolhas, mas escravo das consequências, e você já ouviu isso? Então, assim, naquele momento, você quis aquele relacionamento. Você talvez não teve juízo, foi inconsequente, eu não sei. Seja lá o que for. Agora, se tem um fruto, um filho desse relacionamento, nós precisamos abandonar o egoísmo e equilibrar as coisas. Compreendeu? Abandona o egoísmo. Chega de egoísmo. Chega de pensar em você. Porque muitas vezes você diz que está pensando na criança, mas nada. Você está com raiva do cara, ou não sei de quem, dessa mulher. Está com raiva. Pelos seus motivos. Você fala que é da criança, porque eu não suporto ver o que ele faz com fulano. Mas eu já ouvi mulheres já me confidenciaram que muitas vezes não era ciúme, era a revolta de terem sido traídas ou rejeitadas, e por aí vai. Pelo bem desse ser inocente. E, por amor à palavra de Deus, você tem que, assim, se esforçar para viver bem. Dê bom dia, boa tarde, boa noite. Seja uma pessoa cordial, educada, equilibrada.
você já sabe o que esperar dessa pessoa, deixa. Deixa ela lá. Entendeu? Ela está vivendo a vida dela. E deixa ela ter a relação com o seu filho, com o filho dela, né? O seu filho, na verdade, a expressão é outra. Deixa seu filho ter a relação com esse pai ou com essa mãe. Ah, porque aí ele fica esperando o pai. Deixa ele se relacionar. Deixa ele. Você está falando que talvez você está tomando as dores. Talvez não é nem... Você acha que são as dores do seu filho, talvez são as suas. E aí você acaba prejudicando a relação do seu filho com esse pai. Ou com essa mãe. Então, equilíbrio. Tudo é uma questão de equilíbrio. Sabe? De paz. É o que a Bíblia está dizendo. Você não pode negar que se relacionou com essa pessoa. Ah, tá, se relacionou com a pessoa errada. Ah, tá, você descobriu agora. Mas um dia você não viu, você passou por cima de tudo isso. E agora, não conta mais, isso não importa. Importa que tem um serzinho que precisa ser respeitado. E que precisa ter o direito dele descobrir por ele, dele viver. Ai, que esse pai, esse homem só dá as migalhas. Mas talvez, eu sei que é duro o que eu vou falar, mas eu falo por experiência, de tantas experiências. Às vezes aquela migalha, o que você chama de migalha, faz toda a diferença na vida dessa pessoa. Toda. E você não pode se colocar aí, como eu tenho o direito de fazer. Peraí. A partir do momento que você botou mais um ser no mundo, agora basta. Põe um ponto final nesse egoísmo. Põe um ponto final nesse estilo de vida que talvez não muda. As coisas têm que ser do seu jeito, da sua maneira. E aí você não quer assumir a responsabilidade. Ah, porque esse problema nunca acaba. É claro que não vai acabar. Claro que não. Ué, não é para acabar mesmo. O que eu estou dizendo com isso? Você tem um filho. Ele tem um pai. Ainda que não seja um pai. Um exemplo de pai. Tem um pai. Ou tem uma mãe. Ainda que desajuizada. Mas é a mãe dele. É a mãe dela. Não adianta você ficar aí. Agora, e bufa, e esperneia, e pesa a vida da criança, e envenena. Isso é pecado. Isso está errado, isso é desequilíbrio. Amadureça. Tem muita gente que já passou da hora de crescer. Porque se envolve em relacionamentos, não pensa, depois vem as consequências e não quer enfrentar. Não quer. A vida tem consequências, as nossas escolhas vão trazer para nós consequências. E nós precisamos crescer. Cresça. Talvez você até precisa pedir perdão para essa pessoa, para esse ex. Porque talvez você agora só vê o seu lado, mas você não vê talvez o que você provocou. As coisas que você fez. Então, em nome de Jesus, nós vamos tomar decisões de viver em paz. Quem dá alívio aos outros recebe alívio, dê alívio aos seus filhos. Em relação a essa relação com pai, com mãe. É porque teu pai não toma jeito, é porque tua mãe não vale nada, é porque... Ah, que maravilha, olha o que você está fazendo. Porque eu já vi muita gente fazer isso. Você está
destruindo com o emocional do seu filho. Você não tem o direito de fazer isso. Isso não é justo. Deus não se agrada disso. Então a Bíblia diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Com todos. Com a vizinha, com o colega de trabalho, com o parente, com o ex, com a ex, com todos. Nós precisamos amadurecer, porque isso é maturidade. Você não pode dizer que você amadureceu, tanto que está aqui, ó. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está ligado. É uma questão, isso é uma atitude de quem está andando em santificação, que está praticando a santidade. Você não é mais um praticante do pecado, é um praticante da santidade. Mas se você vive para esbravejar, e xinga, e fala, porque isso é um traste, esse aí é um traste. Isso é boca de crente. Da boca do crente tem que sair palavras de vitória, de bênção, abençoe a vida das pessoas, perdoe as pessoas. Porque o que você planta é o que você vai colher. Você está achando que você vai construir uma vida poderosa, uma vida incrível, agindo dessa maneira? Não, você não vai. Xingando os outros, pesando a vida dos outros. Ele que pesa a minha vida. Ele que não sei o quê. Mas peraí, quem é o crente aí? Quem é o crente aí? O crente é que dá bom testemunho. Quem é o crente? O representante de Cristo. Se é você, então seja você essa fonte de luz. Esse exemplo de misericórdia, de amor, de perdão, de generosidade. Tira o olhar de você. Preste atenção no que está acontecendo aí dentro. Orgulho, arrogância, mágoa. Nos supera e vamos descarregar em todo mundo. Deus está falando algo aqui muito sério, porque tem gente que está aí, eu não sei porque minha vida não vai, bibi. Claro que não vai. Não se esforça para viver em paz com ninguém. Ou só com quem é conveniente, do contrário, é só bufando, irai-vos e não pequeis. O problema não é irar, o problema é o que você faz com a ira. E fala, e faz isso, e faz aquilo. Grande coisa, que exemplo, né? Seja um exemplo. O exemplo dos fiéis, como diz a Bíblia. Para os seus filhos, para esse ex, para essa ex. Para os seus familiares. Honra seus pais. Não pesa a vida dos seus filhos. Deixa seus filhos se relacionarem com o pai ou com a mãe, ainda que eles não sejam pessoas, as melhores pessoas do mundo, mas são os pais, é o pai, a mãe. Em nome de Jesus, pega essa palavra e abra o leque. Empreendei todos. Faça um círculo no todos os esforços. Você se esforça para viver em paz com todos. Todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não é com esse aqui que é legalzinho, aqui, é com todos. E o crente é que tem que dar o primeiro passo. Aquele que é maduro, o mais maduro, o que é maduro é o que se humilha, é o que pede perdão, o que quebra a barreira, é o que vai e diz assim, olha, eu não estou afim disso. Eu quero paz, eu quero viver em paz. Eu não estou afim disso. Vamos viver em paz.
Talvez está na hora de você ir às pessoas e dizer, olha, se eu falei demais, eu fiz demais, me perdoa, eu quero viver em paz. Talvez está na hora de você chamar esse ex, ou essa ex, e dizer, olha, até hoje a nossa relação não foi boa, mas a partir de hoje eu quero cordialidade, eu quero paz. Por amor a Deus, que é a minha fé, e o nosso filho, a nossa filha. E você tem graça para fazer. Antes que diga assim, eu não sou capaz, eu não consigo. Você tem graça. É difícil demais. Você tem graça. Tudo que Deus nos manda fazer, Ele financia. Então, para de sofrer por antecipação e ficar aí já, ofegante, pensar, o que é isso? O que eu vou fazer? Você vai obedecer a Deus e tudo vai dar certo na sua vida. Você vai ver como a sua vida vai fluir, sua saúde vai melhorar, tudo na sua vida vai melhorar. Seu humor, talvez, se você é uma pessoa assim, você é uma pessoa mal-humorada, carrancuda, rabugenta. Jesus tem misericórdia. Repreenda essa rabugice aí. Já repreendi ontem, eu repreender hoje também. Entendeu? Chega, vamos botar humor na vida, vamos confiar em Deus. Tanto isso é bíblico, ai, bispo, isso é bíblico, e Provérbios diz, se afastem de pessoas mal-humoradas. Então, é bíblico. Mau humor não é bíblico. Então, vamos mudar tudo isso. Vamos nos esforçar para viver em paz e assim nós vamos ter cada vez mais paz, vamos elevar o nosso nível de paz. Por amor a Deus, por amor à nossa família, por amor a esses seus pequenininhos que você diz que ama tanto. Se crer e desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto, passa do teu sangue sobre ela, queima do alto da cabeça a planta dos pés. Eu peço uma restauração total, eu peço libertação, eu peço que a palavra tenha entrado e tenha tocado profundamente esse coração. Eu peço que ela, nesse momento, veja, consiga ver, entender tudo que ela não estava vendo, tudo que ela não estava entendendo, o que ainda não tinha entrado, que tenha entrado. E que ela tome a decisão de agir de uma forma completamente diferente de agora em diante. Que ela se levante, se posicione, assim, com outro espírito, com outro comportamento. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo que foi colocado para receber oração, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que mudanças radicais estejam acontecendo imediatamente. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde eu fico, onde vou estar amanhã, 19h30, com a reunião para a renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Hoje a reunião para troca de coração, às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15 e 19h30 em todos os templos. Domingo, batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, faça depressa. Jesus está voltando. Se aproxime dele. Conte com a gente sempre. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 7 de julho. Propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Forevermore.